capro, apro, et Alexandro fabro. E aqui eu tenho texto, então eu vou por etapas. Aí depois eu vou aqui para a tradução. Qual que é o procedimento? Eu vou ler o texto, eu vou buscar no texto palavras que eu já conheço, eu vou tentar identificar verbos, eu vou tentar identificar palavras que podem não ser variáveis, como no caso das preposições, das conjunções, isso já facilita, porque eu não vou precisar da tabela. Então, eu vou precisar, por que eu coloquei anteriormente aqui tabela, né, dos pronomes, modelo de tabela dos nomes, né, nomes em us, nomes em er, que eu já falei para vocês o funcionamento na segunda declinação, porque você precisa ficar consultando essa tabela para olhar a terminação e verificar a função sintática. Porque se fosse apenas uma questão intuitiva de você ir lá, olhar palavra por palavra e tentar adivinhar a tradução, não precisaria dessa análise morfossintática, não precisaria de tabela. Quando a frase é simples, tudo bem, aí você vem aqui e olha, não é? Se eu vou lá para o próximo texto, de pode significar sobre, acerca. Ah, capro eu não olhei, não achei no dicionário. O que acontece? Aí aqui você sente falta de conhecimento gramatical. Você não vai encontrar capro no dicionário, mas no dicionário você vai encontrar, eu vou colocar aqui um pouco abaixo, você vai encontrar a palavra caper, capri, caper, capri. E você sabe que a palavra pertence à segunda declinação, não é? Então, essa palavra pertence à segunda declinação. É o que? Essa palavra é um substantivo masculino. Essa palavra significa bode. Capro, aí eu sei que ele é da segunda, aí eu vou lá na tabela da segunda. Na segunda, eu sei que essa terminação aqui é uma terminação de ablativo dativo. A mesma coisa serve para, não é? Aper, apre. Professor, eu não achei apro no dicionário, mas você precisa lembrar das nossas aulas, né? Você encontrou aper, apre, substantivo masculino, significa javali. Professor, eu não encontrei Alexandro. Não, mas você sabe que tem a palavra Alexander, Alexandre, substantivo masculino, Alexandre. Ah, eu não encontrei a palavra Faber, Fabre. Encontrei a palavra Fabro, mas eu sei que essa palavra é uma possibilidade de declinação da palavra, né? Artesão, Faber. Daí você tem fábrica, né? Significando artesão, pode significar carpinteiro, dependendo do contexto, né? Aqui, eu sei que todas essas palavras são palavras, né? Da segunda declinação, e segue o modelo da segunda, não é? Porque senão não dá nem para usar esse mecanismo intuitivo que vai te impedir de aprender latim. Porque o que acontece? O que eu espero? Que dê muita dor de cabeça agora? Não. Mas é possível que dê? Sim, porque é algo novo. Mas que depois você internalize esse tipo de pensamento gramatical. Aí sim. Aí você já olha aqui e não precisa nem olhar essas coisas, porque você já sabe as desinências, se você quiser, de fato, né? Aprender a língua. Então você já sabe que isso aqui pode ser dativo ou ablativo, mas você sabe que tem uma preposição aqui, certo? Aqui existe uma preposição de, aqui tem um artigo, que a preposição de rege, você vai lá no dicionário, então tem de, né? Então, preposição que rege ablativo, né? Significa de, pode significar desde, mas também pode significar sobre, acerca de, a respeito de. Veja, o dicionário está te informando, preposição que pede ablativo, e você já sabe o que isso quer dizer.
não é? Você foi lá e se ficou em dúvida, foi lá na videoaula sobre preposição e deu uma olhada quando eu explico. Se lá não ficou claro, aí você traz a dúvida para o encontro síncrono, coloca lá no fórum. Às vezes pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu vou lá depois e eu olho, certo? Ah, então se essa preposição rege ablativo, então eu sei, olha só. Sobre o bode, o javali e o artesão Alexandre, não é? Mas, primeiramente, vamos dividir os períodos. Aqui você pode seguir um componente intuitivo, porque, veja, erat é verbo. Ah, então aqui eu divido. Possivelmente aqui é um período. Caelum, eu vou ler uma vez, e depois eu vou fazer o procedimento de identificação dos períodos. Vesper pulcher erat. Caelum signiferum certi erit. Ventus imbrifer cessavit, magister puero libri fabulam narrat, fabula de apro capro et Alexandro Fabro narrat, aper caperque certabant, belliger aper aid, macer caper est, arma tua infirma sunt, mea firma, caper musat, macer sum sed, tu macro ingenium probabo, vir in siluam intrat, faber Alexander cultrum portat, caper apro aid, neca virum et tuam audaciam proba, inflatos aper viro apropinquat, sed fabri culter aprum necat, bona cena Alexandro erit, aprum cenabit, puer pulcram magistri fabulam amavit, et magistrum interrogat, caper fugitavit, minime Alexander caprum ad stabulum portavit, aper vitam persundat, caper captius est, solum Alexander superavit. Aí tem palavras novas, tem palavras que você já conhece, por exemplo, o in, que é preposição, o de, que é repetição até do que já apareceu aqui. Você vai precisar de olhar palavra por palavra? Sim, porque a outra opção seria qual? Se você já tivesse todas essas palavras internalizadas. Se você já tivesse com todas essas palavras internalizadas, você não precisaria. Mas isso vale para o inglês, para qualquer língua. Porque é nesse momento, então, veja, o vesper significa tarde. Quando aparecer o vesper de novo, você já não vai precisar, porque você assimilou. Aí você esqueceu, olhou no dicionário, forçou. Chega uma hora que você assimila. Erat, você já sabe que é ele ou ela era, ou ele ou ela estava, ou havia, não é? O que que acontece? Com o passar do tempo, você precisará de ir poucas vezes ao dicionário. Aí vai ficando mais fácil. Mas se também não tem esse empenho de assimilação do vocabulário, aí fica cansativo, porque toda vez que você encontrar a palavra erat, você precisar olhar, fica difícil. Mas veja, aí já não é um problema do latim, já é uma questão da metodologia de estudo pessoal, de interesse, ou de objetivo, ou de meta que você tem com esse conteúdo, não é? Se você não deseja essa assimilação, então automaticamente vai ser algo mais temporário, mas vai dar mais trabalho. Ok. Então, por exemplo, aqui, eret, já sei que é verbo de futuro, não é? Então, eu consigo identificar que é o verbo, que é um verbo no futuro, não é? Então, aqui quer sauit, aqui eu vou separando os meus períodos, então eu vou identificando, não é? Olha aqui o que aparecendo, não é? O que aparecendo. Aí tem uma aula lá, uma videoaula que fala sobre o que igual et. Então, já apareceu aqui em textos anteriores. Pode ser que você tenha esquecido, mas você revisa, não é? Esse que, ele pode estar ligando dois termos de mesma função sintática. João e Maria cantam, ou dois períodos. Aí eu vou verificar, então pode ser que seja um sujeito composto,
ou que se trate de duas orações. Aqui eu vou separando, aqui você pode, olha, és, aqui é o verbo, segunda pessoa do presente, ego sum, tu és. Veja, aqui tem o sunt, depois tem esse período, mas no segundo não tem verbo, mas pode ser que o verbo esteja subentendido. Estou aqui olhando rapidamente, mas nós vamos analisar um período por vez, então você vai separando. Então esse procedimento, anteriormente, eu já fui fazendo com vocês, então você vai fazer esse trabalho aqui de tratamento do texto, separando o texto aqui por períodos. Pode ser que, por exemplo, aqui a palavra neca, se fala é substantivo ou é um tempo do verbo no imperativo. Você vai olhar no dicionário, você não vai encontrar neca, necai. Mas você vai olhar que no latim neco, necare, significa matar. Então é um verbo. Então, nesse caso, aqui, é um tempo do verbo. Mas isso eu descubro no dicionário. Por isso que eu vou dizer, olha, neca se contrapõe a proba, de probar, de provar. Então, não é substantivo. Como é que eu sei? Porque eu preciso olhar no dicionário para ver o significado da palavra, se é substantivo, o que ela é, certo? E aí eu vou separando os períodos, certo? Pode ser que depois, durante a análise, eu descubra que eu tenha me confundido, eu achei que era 2, mas é 1, eu achei que era um período, mas são 2 períodos. Mas eu faço isso aqui para poder me concentrar em um período por vez, não é? Eu imagino que, ao ir traduzindo as palavras, você vai formando uma ideia da frase, né? Aqui é sobre, aqui é bode, aqui é javali, aqui é Alexandre, aqui é artesão. Então, eu imagino que se trate sobre, acerca, a respeito do bode, do javali e do artesão Alexandre. Pode ser que se trate disso, certo? Porque eu vou verificando a tradução, mas, por enquanto não há uma estruturação, você precisa dessa confirmação via gramática. Então, veja, tudo isso daqui é regido pela preposição. Eu já entendi que a preposição ela possui uma função de complemento circunstancial, não é? Então, ela tem uma função de complemento circunstancial. Então, nesse caso, eu coloco aqui sintagmas adverbiais e preposicionais, adjuntos, aí eu coloco a explicação aqui embaixo, são os adjuntos adverbiais, porque essa tabela ela tenta seguir a ordem direta da língua portuguesa, e eu lá dou alguns exemplos, mas a filha de Maria disse não gostar da aula de latim. Aí eu consigo identificar as funções sintáticas de cada um desses componentes, mas eu começo pelo verbo. Aqui não tem verbo. Então, se eu fosse colocar na tabela, aqui eu tenho o quê? Um sintagma adverbial do ponto de vista do latim, que é um sintagma preposicional. Tem preposição, que é um adjunto adverbial, um complemento circunstancial. Neste caso, é um complemento de adjunta. Eu vou lá e faço a minha tradução sobre o bode, o javali e o artesão Alexandre. Ok, aí eu vou para a primeira frase. Aí eu olho no dicionário, esper significa tarde. Pulcher é um adjetivo, significa belo ou bela. Aqui é o verbo erat. Não, é lógico, a frase é a tarde era bela, ou a tarde estava bela. Sim, nesse caso, porque aqui é muito simples, né? São 3 palavras, nesse caso aqui é um substantivo e um adjetivo. Então, você localiza um substantivo no singular. O esper pode ser. Então, eu coloco aqui, não é? É tarde. No caso, pulcher é adjetivo. Então, pulcher tende a ser o predicativo do sujeito. Se você consegue traduzir a frase, você consegue
é analisar a estrutura. Porque eu estou dizendo, olha, qual que é o verbo? Era. Qual que é o sujeito? A tarde, o entardecer, o anoitecer. Qual que é o predicativo do sujeito, uma vez que tem verbo de ligação? É belo ou bela? Tem outros componentes? Não tem. Como é que ficaria isso? Eu já coloquei na ordem aqui direta da língua portuguesa. Não é? Eu vou colocar aqui, o entardecer estava belo. Mas por que que Pulcher está aqui no masculino? Porque o adjetivo concorda com o gênero do substantivo. Porque entardecer, se eu tivesse traduzido por tarde, no latim a palavra vesper é uma palavra masculina, embora à tarde seja uma palavra feminina em português, mas aqui no latim segue a lógica do latim. Porque se você sabe a tradução, fica fácil, se você já tem a língua estruturada em você, então é só colocar, olha, cadê o verbo? Está aqui, cadê o sujeito? Está aqui o núcleo do sujeito. Qual que é o predicativo do sujeito? Está aqui, ok. E você mostra para mim que você sabe análise sintática. E você mostra para você mesmo que a sua tradução ela está correta, porque você tem como comprovar. Não é possível outra tradução. Não teria sentido dizer a bela era tarde. Você poderia dizer bela é a tarde, poeticamente. Mas não a bela, não tem como eu substantivar logo, não tem como, na análise sintática, a bela exercer função de sujeito, mesmo que a ordem esteja invertida, inclusive no português. Certo? Aí na próxima frase, erit, então eu vou lá, localizo o meu verbo. Kailon, aí vem trabalho de dicionário. Kailon, substantivo neutro singular, significa céu. Signiferum, estrelado ou que traz estrela, dependendo do contexto. Querte, trabalho de dicionário. Eu sei que é advérbio. Ah, mas é lógico o que significa. O céu certamente estará estrelado. Ok, então se você conseguiu intuitivamente, agora prove para você mesmo que essa frase está correta. O que acontece? Erit, aqui, eu sei que é o verbo, estará, será, haverá, está no singular, logo eu preciso de um sujeito no singular. Kailon pode ser, pode, é um substantivo neutro singular, pode ser o sujeito da frase. Ah, não é acusativo, não? A terminação M pode ser um acusativo das palavras em us ou e ir da segunda, mas só que o dicionário me informou que Kailon é uma palavra neutra. E a palavra neutra, nominativo, acusativo e vocativo, possuem terminações iguais. Então pode ser, como é que eu sei disso? É porque eu estou traduzindo com a tabela do lado. Se eu não decorei todas as terminações, eu vou conferindo. Então, pronto, aqui eu localizei o sujeito. Signiferum, olha, é o predicativo do sujeito, né? Estrelado. Olha o advérbio, eu coloco aqui, certamente. O céu estará estrelado certamente. Aí na ordem não tem problema, porque isso não afeta, não é? Eu posso dizer, olha, certamente o céu estará estrelado. Pronto. O entus imbrifer que sauit. Então, cessou. São frases bem simples. Que sauit. O entus, aqui, nominativo, não é? Nominativo singular. Eu estou sublinhando o para facilitar para vocês, mas, na verdade, vocês sabem que aqui eu tenho um morfema zero, né? Lembra lá de quando eu falei sobre os nomes terminados em da segunda. Não tem mais nada, a palavra é essa. O vento, aqui eu posso traduzir imbrifer por chuvoso, ou por aquele ou aquela que traz a chuva. Aí depende como ficaria melhor na tradução. Vento chuvoso, eu acho que fica um pouco estranho.
Então eu vou traduzir por aquele que traz, porque ferre é um verbo irregular do latim que significa trazer. Então a palavra foi formada a partir dessa construção, que traz chuva, mas o vocabulário do livro lá da Janete já te dá a tradução. E era, eu sei que é o nome da segunda declinação. Era, eu sei que não é a terminação, eu só estou colocando aqui para facilitar para vocês, dizendo que é da segunda, porque o morfema é zero. Tudo bem, olha, o vento que traz chuva cessou. Tá, eu consegui traduzir. Ok, então me explica a estrutura dessa frase. Olha, que sauit é o sujeito. O que cessou? O vento. Perdão, que sauit é o verbo, né? E o que cessou? É o sujeito. Então, qual que é o núcleo do sujeito? Cessou. É isso? Não. O núcleo do sujeito é vento. Estou aqui praticando análise morfossintática, ao mesmo tempo me assegurando da tradução. E o predicativo do sujeito? Qual que é? Ah, professor, mas cessar é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo não tem complemento. Ah, então imbrifer aqui é um complemento, é um adjunto adnominal. Por isso que aqui é nominativo e aqui também é nominativo. O vento chuvoso, o vento que traz a chuva, que traz chuva, cessou, interrompeu. Então eu consigo traduzir o vento que traz a chuva, cessou. Ficaria mais bonitinho, né? Já que é uma narrativa, eu colocar o vento que trazia a chuva cessou. Numa tradução mais acabada não teria problema, mas aqui eu estou verificando que você identificou que se trata aqui de um verbo que está no pretérito perfeito. O vento que trouxe, então logo, que trouxe a chuva, não é? Ou que traz a chuva, pode manter aqui que traz a chuva, cessou, porque esse que traz a chuva é um arranjo para a língua portuguesa, não é? Porque no latim, o que acontece? É a palavra imbrifer, não é? Só que nós não teríamos uma palavra correspondente, a não ser que eu traduza por chuvoso, mas ficaria um pouco estranho na língua portuguesa. Aí eu fiz esse ajuste. Aí eu vou lá para a próxima frase. Magister puero libri fabulum narrat. Ah, aqui já começa a ficar um pouquinho mais complexo. E aí, AM, palavra da primeira declinação. Eu olhei no dicionário, vi que a palavra fábula é da primeira. Liber é uma palavra. Lembra lá que eu falei do liber? Liber é liber é um adjetivo. Liber e liberorum, substantivo, os filhos. Liber, libre, livro. Então, esse bri aqui, não é? Só pode ser a palavra liber, libre, porque remete a livro. E aqui, magister. Ah, professor, menino, livro, fábula, narra. Ah, eu sei traduzir. Tá, então agora vamos verificar se a sua tradução está correta. Narrat, narra, ele ou ela narra, verbo no singular. Logo, só pode ser sujeito se estiver explícito na oração nominativo singular. Fabulam é terminação de acusativo. Bri poderia ser terminação de nominativo? Poderia, mas aí seria livros. Os livros narra não tem sentido. Puero só pode ser dativo ou ablativo. Percebe o tanto de raciocínio que eu estou fazendo, que você no começo vai demorar um pouco, porque vai olhar a tabela, a terminação, vai demorar um pouco, mas com o tempo e com a prática, se houver esse propósito, você já internaliza e já vai rapidinho, igual eu estou fazendo. Mas se não, você vai praticando, tem paciência, calma. Então aqui eu preciso de nominativo singular, a única palavra que pode ser aqui é magister. Porque se eu tivesse dito fábula, narrat, libro, magister, puero, se eu tivesse mudado a ordem, seria a mesma coisa. Não é? Porque eu vou pela terminação no latim.
O professor narra o quê? Porque o verbo narrar, ele é transitivo direto ou indireto. Quem narra, narra alguma coisa. Olha, o professor narra uma fábula. Mas narra para quem? Eu preciso de dativo, que é o complemento, não é? Nesse caso aqui, o verbo transitivo indireto, não é? Então, nesse caso, para o menino. Olha aqui, acusativo, dativo ou nominativo, se for verbo de ligação. É o núcleo do objeto direto do predicativo do sujeito. Aqui nós temos dois núcleos, um que funciona como objeto direto, outro como objeto indireto. Então aqui eu já encontrei magister, eu encontrei fábula, eu encontrei puero, sobrou livre. O professor do menino narra uma fábula. Como é que ficaria melhor? Teria mais sentido, me parece, se eu dissesse o professor. Aí aqui eu não vou subdividir em duas linhas, mas a gente sabe que fábula aqui é que pede o complemento. O professor narra uma fábula do livro para o menino. Ah, eu me confundi nessa parte, eu errei, calma. Então agora você observa onde você errou. Como é que você pode fazer para na próxima vez já não errar isso que você errou agora? Então, o professor narra uma fábula ou uma história do livro para o menino. E aqui vem essa frase que lembra muito o que foi dito lá no título. De novo, narra-te. Aqui você já não precisará quebrar tanta cabeça. Narra. É um verbo transitivo direto e indireto. Ah, mas aparece aqui a preposição. Eu posso colocar complemento direto e indireto, mas eu posso também utilizar a preposição sobre, acerca de. Nesse caso, narra-te, não teria aqui um complemento. Então, o et aqui eu sei que é conjunção. Fábula, nominativo singular. Apro, aí já apareceu essa palavra, já apareceu apro, já apareceu capro, já apareceu Alexandro, já apareceu Fabro. E o que que acontece? E tem o de, pelo menos essa parte aqui, sobre o bode, o javali e o artesão Alexandre. Verbo no singular, começo pelo verbo, o verbo é que vai me nortear, porque a ordem poderia estar mais embaralhada ainda. Então eu começo pelo verbo, narra. Quem narra? Só pode ser fábula. Ah, mas não é o Alexandre que narra uma fábula sobre o bode? Aí você já perdeu a análise morfossintática. Percebe que aqui a análise intuitiva já dá problema? Esse resto, apareceu preposição, eu sei tudo que é adjunto adverbial preposicionado, né? Que tem uma função circunstancial, adverbial. Então eu vou para lá, para essa coluna. Então eu sei a fábula narra uma história sobre o bode, o javali e o artesão Alexandre. Aí eu pulo aqui para caperque. Esse caperque, eu sei a mesma coisa, eu sei que é a mesma coisa que et, kertabant, combatiam, lutavam, é o meu verbo, não é? Então aqui esse é o meu verbo. Eu começo pelo verbo, lutavam, verbo intransitivo. Ora, quem é o sujeito? Tem que ser nominativo plural, ou então tem que ser um sujeito composto. Aqui é aper caper. Então eu sei que o meu sujeito é aper et caper, ou aper caper, caperque. O bode e o javali disputavam, lutavam, não é? Disputavam, discutiam, pode ser figurativamente, dependendo do contexto, não é? Porque esse certare aqui é no sentido de um certamen, ou seja, é uma luta, mas é uma luta verbal, não é? Então, mas eu posso colocar, olha, o
o javali e o bode lutavam. Ok. Belliger aper eit. Aqui é aquele verbo bem irregular, bem defectivo, não é? Que eu vou traduzir por diz ou disse. Isso aqui é um dado, porque nós não estamos estudando esses verbos mais irregulares, mas eu sei que Belliger aqui é o adjetivo, belicoso, guerreiro. Poderia pensar encrenqueiro, que gosta de caçar encrenca, não é? Aí vai depender da construção que eu estou fazendo na minha escolha lexical. Diz, olha, eu preciso de sujeito. Sujeito é o substantivo. O substantivo é o javali. O javali diz, o disse encrenqueiro, a não ser que esse Belliger estivesse do lado de cá. Né? Então eu sei que isso daqui é uma adjunta adnominal, ou seja, é um complemento do núcleo do sujeito, ou se preferir, do sintagma nominal sujeito. Então, o javali, encrenqueiro, briguento, belicoso diz. Vou traduzir o javali, encrenqueiro, disse, ou diz. Maker caper es. Eu não encontrei esse verbo no dicionário. Não vai encontrar. Por quê? Porque esse verbo está conjugado. Você vai encontrar sum. Mas você já foi familiarizada ao verbo sum e sabe que é a segunda pessoa. Ou se não encontrou, dá uma olhada nos paradigmas lá para trás, né? Eu coloquei alguns tempos verbais do verbo ser. Tu és. Eu sei que quando eu tenho tu és, o tu ele fica subentendido. Você não diz Pedro és, Maria és, não é? Então o sujeito ele sempre fica subentendido, é tu. Então, maker, caper, nenhuma dessas palavras podem ser o sujeito da frase, não é? Eu vou pegar aqui o núcleo, que é o nome, que é o substantivo, caper. És um bode. Maker, macre, magro, fraco, não é? Vai depender da minha escolha lexical, não é? Então, eu sei que maker caper é o meu predicativo do sujeito. Aqui não é uma questão mais de latim, mas de análise sintática. Porque se eu olho magro, bode, és, como é que eu analiso sintaticamente essa frase? Aí eu preciso de algumas questões gramaticais para entender essa estrutura. Então eu posso dizer, olha, o tu pode ficar subentendido, tu és um bode fraco. Tu és um bode fraco. Aqui, lembra que eu falei que pode ser que se trate de dois períodos? Então, se pode ser que se trata de dois períodos, eu vou, portanto, subdividir aqui. Então, eu vou analisar essa primeira parte e vou separar aqui. Vou testar para ver o que acontece. Então, eu vou começar aqui pelo verbo. Eu sei que arma... não encontrei a palavra arma no dicionário. Mas eu encontrei a palavra armum. Armum, que é neutro. Mas o a pode ser a desinência na segunda declinação do neutro plural. Isso é trabalho de olhar lá nas tabelas. Então, teria sentido. Por que que isso é importante? Porque o verbo está no plural. Então, se esta palavra fosse da primeira declinação, não teria sentido, porque na primeira, nominativo plural é ae. Mas aqui no caso, eu sei que pode ser o sujeito da frase, porque a palavra é neutra. Então, arma tua, tua, tem uma função adnominal, o adjetivo acompanhando o nome, tuas armas. Tuas armas são ínfirmas. Tuas armas são frágeis, fracas. Aí é uma questão de tradução. Eu posso ter traduzido aqui por magro, porque o maker aqui pode remeter às duas coisas. Vamos colocar aqui magro, que as tuas armas são
frágeis, fracas, e minhas fortes. Ah, então aqui eu vou pensar gramaticalmente. O verbo ficou subentendido. E aqui existe um paralelismo de estrutura, que a gente faz na língua portuguesa o tempo todo, mas não nos damos conta. As tuas armas são fracas, não é isso? E aqui eu tenho, então, que arma tua ficou subentendido aqui nesse segundo período. Então, toda essa estrutura aqui fica subentendida, porque explícito aqui no texto eu tenho apenas, não é, o predicativo do sujeito, só que aqui tem o meia. As minhas armas são o quê? Fortes. São fortes. Aqui no caso do meia não, ele está explícito mesmo. As minhas armas são fortes, né? Então, as minhas são fortes. As minhas o quê? As minhas armas. Então, as minhas, vou colocar aqui, armas são, ou vamos colocar aqui, são as minhas fortes. As minhas armas são fortes. Musat, sussurra, significa falar por entre os dentes. É o verbo, musat. Sujeito só pode ser caper. O bode sussurra. Ou seja, o bode fala por entre os dentes. Aqui é fácil, né? Mas eu só vou colocar aqui na tabela para confirmar. O sujeito, o bode, sussurra. Então, o bode sussurra. Sum. Sum aqui é o verbo. Né? É o verbo. Maker é nominativo, é adjetivo nominativo. Logo, não é? Aqui eu suponho que é predicativo, que seja predicativo do sujeito. Por quê? Porque o sujeito aqui é qual? É ego. Quem é o sujeito de sou? Eu. Então, sum, ou estou. Quem é o sujeito? Ficou subentendido? Ego. Ego sum. Sou o quê? Maker. Ele está dizendo, olha, eu sou magro, eu sou franzino, eu sou frágil. Consegui traduzir, eu sou magro. Se você conseguiu traduzir, sabe que o verbo é sou e que magro é predicativo do sujeito. Eu sou magro. Tu, macro ingênio, probabo, verbo probabo, probo, probare. Em qual tempo está? Eu vou ter que ir lá na primeira conjugação, olhar na tabela dos verbos e descobrir que está no futuro. Então, eu começo a construção de sentido pelo verbo, para treinar meu raciocínio, para pensar de acordo com a lógica da língua latina, provarei. Mas aqui eu sei que é um marcador introdutor de oração, ou seja, é uma conjunção, então introduz a oração, mas provarei o quê? Porque o sujeito aqui é ego, eu provarei. Provarei o quê? Macroingenium, olhei lá no dicionário, vi que ingenium é uma palavra neutra, pode significar inteligência, espírito, no sentido de razão. Provarei o que o teu magro, a tua magra inteligência, tudo isso é complemento aqui, não é? Do núcleo do objeto direto, certo? Então, aqui pela terminação eu vi que esse aqui é um pronome possessivo, mas que tem uma função adjetiva, um acusativo, tudo concordando com o objeto direto. Então, aqui, ingenium, aqui tum, aqui macrum, certo? Mas provarei, testarei, experimentarei, provarei a tua magra, mas provarei a tua magra inteligência.
Aí continua, intrat. Venho aqui, é o verbo, intrat. In é minha preposição. Vocês percebem que essa lógica vai se repetindo. Então, se você vai tomando consciência cada vez do funcionamento, uma hora, não é? Você assimila, porque a lógica é a mesma, vai mudando a terminação. Entra. Quem entra? A floresta, siluam, aqui é uma palavra da primeira. Esta palavra é acusativo singular, não pode ser sujeito da frase. O ir, é nominativo singular, o verbo está no singular. O homem, ou varão, um homem. A questão de o ou um, nesse caso, tanto faz, depende do contexto. Então, um homem entra quando eu tenho a preposição que rege acusativo, in rege acusativo, pode reger. Se você olhar no dicionário, o in, ele pode, lembra que eu falei anteriormente? O in, ele pode vir aqui com ablativo ou acusativo, em, dentro de, ou para dentro, no sentido de para dentro de, etc. Não é? Então, o que acontece aqui? A preposição pode vir com ablativo ou acusativo. No caso, o silom é acusativo. Nesse momento, a preposição neutraliza a função sintática do acusativo e converte o acusativo em um sintagma preposicional, adverbial. Então, silom não é objeto direto. É o lugar para onde. Está com o in mais acusativo porque dá a ideia de movimento. Né? Depois dá uma olhada lá na videoaula sobre as preposições, eu coloquei umas imagenzinhas lá. Então, um homem entra na floresta. Na língua portuguesa, esse movimento que o in possui de entrada, de mudança de ambiente, o homem estava fora da floresta. Porque eu também tenho em latim o ad mais acusativo, não é? Que significa para, em direção a. Mas o ad significa que eu não mudei de ambiente. Eu não saí de um lugar e entrei em outro. Significa que eu cheguei até as proximidades. Lembra lá do texto dos piratas, da ilha? Portat. Portat, de trazer. Portat. Faber. Cultrum. Aí sim, né? Aqui, olha essa terminação. O M. Não encontrei a palavra cultrum no vocabulário. Mas aí você sabe de flexão do nome em latim. Você sabe que existe a palavra, mas você encontrou a palavra culter, cultre, não é? Que significa faca. Certo? Então, a forma cultrum é uma forma flexionada de culter. Aí a importância da tabela de conhecimento da gramática. Porta-te, traz ou leva, depende do contexto, não é? Traz. Sujeito. Aí aqui tanto faz, se eu penso o núcleo como carpinteiro ou artesão, ou se eu penso como Alexandre, eu posso dizer, ora, Alexandre, o carpinteiro Alexandre, então quem vai funcionar como aposto de quem? Nesse caso, não muda o sentido, não é? Então, Alexandre, o artesão, traz o quê? Traz uma faca. Não teria problema se tivesse colocado porta uma faca. Então, Alexandre, tem problema traduzir por Alexander. O artesão ou o carpinteiro traz uma faca, porta uma faca. All white aparecendo aqui de novo, diz ou disse. Sujeito da frase, caper, caper. O bode diz para quem? Para o javali. Aqui é dativo. É o complemento aqui desse verbo, dizendo para quê, para quem. Então, diz ou disse. É o núcleo.
Aqui eu tenho, nesse caso, um complemento do verbo. Para quem que disse? Para o javali. Quem disse? O bode, núcleo do sujeito. Então, o bode diz para o javali. Diz o quê? Aí vem 2 pontos, né? E vem a frase, neca uirum, é o imperativo, neca necate, de matar. Então, aqui eu sei que isso aqui é verbo. E aqui o irum pode ser sujeito? Não, não pode, porque o nominativo é o ir. Então, eu sei que é acusativo. Mata quem? O homem. Então, é uma ordem. Então, o que, que o bode está fazendo com o javali? Testando a inteligência do javali, mandando matar o homem, que é um ser, nesse caso, mais inteligente. Não seria prudente da parte do javali enfrentar um homem armado. Então ele diz assim, olha, mate, ou então mata tu, né? Mata o homem, ou mate você. Et tuam audaciam, verbo, proba também no imperativo. Et, conjunção, e tuam, aqui é acusativo. Aqui eu tenho o pronome possessivo que pode exercer uma função adjetiva. Proba, probare, de provar, eu venho aqui no verbo. Proba, prove ou prova. Prova o quê? Audácia. O tua está com uma função de adjunta de nominal. Então, é complemento do núcleo do verbo. É um complemento do objeto direto. Prova e... Então, esse et aqui está introduzindo a oração. E prova o quê? A tua audácia, a tua coragem. Vou traduzir aqui por coragem. Inflatus aperuiro apropinquat. Então, aqui eu localizei o verbo, apropinquat, né? Então, aqui é o meu verbo. Inflatus, eu sei que é um substantivo da segunda declinação. O aper aqui é da segunda declinação, o iro da segunda. Certo, identifiquei, olhei na tabela, tudo certinho. Apropinquare, aqui é o que? Olha, é o núcleo do sintagma verbal, ou seja, é o verbo. Aproxima-se. Preciso de um nominativo aqui para poder ser o sujeito da frase. Inflatus é o que? É um adjetivo. Então, o sujeito ou é aper ou é o iro. O iro não pode ser, porque na tabela o iro é dativo ou ablativo. Nós sabemos que o verbo apropinquare, desde lá do texto, daqueles textos iniciais, se ele tiver um complemento, porque ele pode vir sem complemento nenhum, por exemplo, aproxima-se. Mas se ele vier com complemento, esse complemento aparece no dativo. Então, tem sentido dizer aproxima-se do homem? Tem. Nesse caso, tem sentido. Então, aqui, inflatus é nominativo, aper é nominativo. Só que eu sei que inflatus é adjetivo, então o sujeito aqui, o núcleo do sujeito é javali. O javali se aproxima do homem. O javali o quê? O javali orgulhoso, vaidoso, arrogante. Então, inflatus, no sentido de cheio de ar, representa também, significa também a palavra orgulhoso, vaidoso, arrogante. Então, javali orgulhoso, arrogante, se aproxima do homem. Sed, mais, a tendência aqui do mais é ser um marcador de oração, né? Uma conjunção. Mas vamos parte por parte. Faber, aqui, bri, faber, fabre, é genitivo, não é isso? Artesão, carpinteiro.
Então, é genitivo singular. Curte pode ser nominativo, pode ser vocativo. Mas, de qualquer forma, o verbo está aqui, que é o verbo necare, que significa matar. Então, aqui eu sei que é necat. Ele ou ela mata. Então, eu identifiquei aqui o núcleo do sintagma verbal. Mata. Preciso do nominativo singular. Olha só, where pode ser a terminação de nominativo singular. Na verdade, a gente sabe que, nesse caso, não tem nenhum morfema. Aqui é a palavra e o radical, né? Mas eu vou sublinhar aqui o where, porque funciona então como nominativo. E o prum aqui é acusativo. Lá no dicionário, aper, apre. Encontro aper, apre. Então, aqui está em qual caso? Acusativo. Então, aqui eu tenho a frase necat. Quem é o sujeito da frase? Só pode ser a faca. A faca mata. Mata o quê? Quem? Só pode ser o javali. Said, aqui só pode ser o introdutor ou marcador de oração. A faca de quem? Do artesão. Mas a faca do artesão mata o javali. Então aqui você identificou o núcleo do sintagma nominal sujeito. O complemento do núcleo do sintagma nominal sujeito é faca do artesão. Núcleo do sintagma verbal, que é o verbo, mata. Núcleo do objeto direto, porque é um verbo transitivo direto. Mata o quê? Quem? O javali. Aí nós vamos para a próxima frase. Erit, haverá, existirá. Então aqui eu tenho erit. Bona. Aí vai depender, né, gente? Porque no caso do adjetivo, pode ser nominativo singular se estiver se referindo a um substantivo feminino singular. Porque poderia ser também o plural do neutro. Mas aqui, Kena é o substantivo. Então, o substantivo ele é nominativo feminino singular, então o adjetivo ele vai acompanhar. Então, aqui eu sei haverá, existirá, será, é o núcleo do sintagma verbal. O sujeito da frase aqui é o substantivo. Um jantar haverá, um jantar existirá. E aqui o bona, que é o adjetivo. Um bom jantar haverá. Para quem? Para Alexandre. Então, nesse caso, aparece como um complemento aqui do verbo. Fica uma frase estranha, né? Um bom jantar existirá para Alexandre. Não é totalmente sem sentido. Porque em latim eu posso expressar a posse de duas maneiras. Eu posso utilizar o verbo ter, que poderia ser o verbo habere, ter, possuir, habere. O verbo tenere também, ter, né? Tem algumas diferenças, mas não é o caso agora, para não confundir vocês. Mas eu posso expressar posse com dativo, é o que nós chamamos dativo de posse. Você utiliza aqui o verbo ser, o verbo S, mais o dativo. Nesse caso, aqui, eu poderia dizer haverá um bom jantar para Alexandre, ou eu posso entender Alexandre terá um bom jantar. Eu poderia dizer assim, eu tenho
uma mesa. Eu tenho uma mesa. Se eu for traduzir isso literalmente em latim, eu vou dizer, olha, ego habeo mensam. Eu tenho uma mesa. Mas eu poderia dizer mensa mihi est, que literalmente seria a mesa é para mim, que é uma outra forma de dizer que eu tenho uma mesa. Então, essa construção que não faz sentido na língua portuguesa, porque como é que eu vou traduzir isso? A mesa é para mim, a mesa existe para mim, não tem sentido em português, né? Mas isso seria semelhante a essa construção que nós temos na língua portuguesa. Eu tenho uma mesa. Só que eu construí isso com o verbo ser e com, aqui no caso, aquele que possui, o possuidor, no dativo, que nesse caso aqui seria o pronome, né? Para mim. Então, nesse caso, o sujeito da frase é seria. Haverá um belo jantar para Alexandre. Kenabit. Aqui é o verbo, nós sabemos que o verbo está no futuro. Jantará, ceará, comerá. E aqui o objeto direto. Essa frase ela é bem simples, né? Ceará, jantará, comerá o javali. Então, Alexandre terá um bom jantar, jantará o javali. Aqui, amawit, ele ou ela amou, gostou. Puer, nominativo singular. Pulcram, acusativo. Magistre, genitivo. Fábulam, aqui acusativo. Então, a gente começa, olha, amou, quem amou? É o verbo. Sujeito da frase é o menino amou, gostou. Amou, amou o quê? Porque, olha, o verbo amar em latim pede acusativo, mas eu posso traduzir amar por gostar de. Aí, em português, o gostar de, ele é transitivo indireto. Aí tudo bem, eu vou dizer, olha, o menino gostou da fábula. Veja só, fábula da bela fábula, tá concordando no mesmo caso, ó. O menino gostou da bela fábula. Da bela fábula de quem? Do professor, genitivo, do mestre. Então, aqui eu consigo fazer, portanto, aqui a minha análise da frase. Mesmo que o pulcram aqui não esteja próximo aqui do fábula, mas eu sei que está concordando porque está no mesmo caso. Então, aqui é o menino gostou da bela fábula do professor, mestre. Então, aqui eu identifiquei, olha, núcleo do sintagma verbal, amawid. Núcleo do sintagma nominal sujeito, puer. E aqui, fabulam, é o que? Núcleo do objeto direto. E pulcram e magistre é complemento do núcleo do objeto direto. Et interrogat. Aqui eu localizo o verbo. Interroga, pergunta, indaga. Aqui eu tenho um núcleo. Et, nesse caso, é um introdutor da oração. Está inserindo a oração. E interroga. Agora, magistrum. Magistrum é o quê? Essa terminação é do quê? De acusativo, de nominativo? Acusativo, muito bem. E interroga o professor. Caper fugitavit, aqui verbo. O bode fugiu. Então, aqui a gente tem o núcleo do sintagma verbal. Né?
Aqui nós temos núcleo. O bode fugiu. Mínime é uma construção aqui, na verdade, é um advérbio. Mas é uma forma de negar, né, em latim. Assim, de modo algum, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Vou colocar aqui de azul, né, que é complemento invariável, de modo nenhum. Mas vamos aqui. Alexander, olha, nominativo. Capron, acusativo. Ad, preposição, que pede o quê? Acusativo. Então, automaticamente aqui, eu já sei que vem aqui para a sintagma é preposicional. Portavit é verbo. Então, pensando aqui na análise, eu tenho aqui, olha, levou, conduziu, ad stabulum. Vamos começar aqui de modo nenhum. O bode fugiu? Não, de maneira nenhuma. De jeito nenhum. De modo algum. Advérbio, né? Sintagma adverbial. Levou. Quem levou? Nominativo nessa frase só pode ser Alexandre. Núcleo de sintagma nominal sujeito. Alexandre levou o quê? Bode. Porque ad stabulum, mesmo que aqui seja terminação de acusativo, mas por conta não, a gente sabe que vem para cá. Ou seja, o bode fugiu de jeito nenhum. Alexandre levou o bode para o estábulo. Pessundat. Verbo pessundare, vocês se lembram lá da águia, da mosca? Os primeiros textos que nós traduzimos, né? O pessundare, pôr a perder, arruinar. O javali coloca a vida a perder. Ele estraga a vida dele a partir do momento que ele começa uma guerra com um homem que era evidente que ele não conseguiria vencer, porque o homem é um ser racional, o homem está armado, e o bode se aproveitou da arrogância do javali para colocá-lo à prova, sabendo que, como ele era muito orgulhoso, isso iria acontecer. Uma vez que a história começa com aquela discussão entre o javali e o bode. E o javali, muito arrogante, fala que o bode ele é magro, que ele é fraco, que ele não tem força nenhuma. E o bode diz que, na verdade, o que é magro, o que é fraco é a inteligência do javali. E ele faz isso por meio dessa prova, né? Então, o javali coloca a vida a perder, ou sua vida a perder. Porque o pronome possessivo vai ser utilizado em latim quando eu quiser, assim, mostrar mesmo posse. O bode é prisioneiro. Então, est, aqui, caper, nominativo, captivus, nominativo singular. Então, aqui eu tenho ou está, o bode está preso, ou o bode é prisioneiro. É um prisioneiro, é um cativo. Então, o javali perdeu a vida, o bode está preso. O que aconteceu? Apenas, somente, aqui no caso, advérbio, somente, superavit, venceu, ganhou, saiu ganhando. Aqui eu tenho o verbo. Sujeito, apenas Alexandre saiu ganhando. Então, aqui eu tenho o meu verbo, venceu, ganhou, saiu ganhando. Alexandre é o núcleo do sintagma nominal sujeito. Aqui eu tenho o meu sintagma adverbial, que é o próprio advérbio. Apenas Alexandre deu, ou se preferir, né, saiu ganhando.